Olá, meu nome é José Renato de Oliveira e estou aqui para discutir com vocês algumas informações sobre o direito tributário, especificamente sobre o dever de pagar tributo. Em recente notícia vinculada pelos órgãos de comunicação, nós tivemos conhecimento que a Finlândia foi eleita pela 5ª vez consecutiva como o país mais feliz do mundo. E pasme, a Finlândia tem uma carga tributária maior do que a brasileira. De acordo com os estudos desenvolvidos, de tudo que a Finlândia produz, o chamado Produto Interno Bruto, 44% corresponde à carga tributária. Ou seja, os finlandeses, embora felizes, pagam tributo. E eu acho que nesse campo do pagamento do tributo, eles não estão lá muito felizes. Mas se tornam felizes porque verificam que, com o pagamento dos seus tributos, os serviços que o Estado finlandês devolve à população é de tal monta que os deixam felizes. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil nós também temos uma obrigação de pagar tributo. Uma obrigação é uma relação jurídica entre duas ou mais pessoas. Geralmente essa obrigação, essa relação jurídica, ela é assumida espontaneamente pelas pessoas. Eu quero comprar um carro, vou ao comércio e realizo o pagamento do veículo, eles me entregam o carro e assim se cumpre uma obrigação de venda. No campo tributário, não existe essa possibilidade da relação jurídica ser constituída pela vontade das partes. Na realidade, a obrigação tributária é constituída pela vontade da lei. É a lei que permite ao Estado brasileiro, seja ele a União, Estados e municípios, que são as chamadas entidades tributantes, criarem os seus tributos e exigirem o seu pagamento. Então, todos nós que possuímos alguma riqueza ou que produzimos alguma riqueza, somos chamados a compartilhar parte dela com o Estado, para que ele possa, assim como o Estado finlandês que citei no início dessa nossa conversa, nos devolver os serviços públicos de qualidade para que nos tornemos felizes. Essa equação é que não está batendo. Nós estamos entregando ao Estado parcela significativa do nosso patrimônio. Há estudos que demonstram que o Brasil tem uma carga tributária correspondente a 37% do produto interno bruto e o Estado não devolve quase nada para o contribuinte, para os sujeitos passivos dessa obrigação de pagar tributo. É essa equação que deve melhorar, e não o fato de deixar de pagar tributo ou de tentar se eximir dessa obrigação. Então, essa obrigação tributária de pagamento de tributo, ela tem uma fonte primária, que é a lei. Sem a lei, não há condição de se impor a qualquer um que se desfaça de parcela do seu patrimônio e o entregue ao Estado. Certo? E esta lei tem que estar de acordo com uma lei maior, que é a Constituição, que é quem distribui essa competência tributária entre a União, entre os Estados e entre os municípios. Então, essa obrigação tributária, ela tem como elementos, um elemento objetivo, que é realizar aquele fato que está descrito na norma tributária, que determina a obrigação de pagar o tributo. Por exemplo, ser proprietário de um veículo automotor. Se eu tenho um veículo, de acordo com a lei, eu sou obrigado a pagar ao Estado uma parcela desse valor, tá? Um percentual do valor do veículo a título de imposto. Assim como se eu realizo operações com circulação de mercadorias, se eu recebo bens em herança, ou seja, qualquer movimento econômico que atribua um patrimônio a uma pessoa, vai haver uma incidência, certamente, de um determinado imposto. Tá? Então, nessa primeira conversa, eu gostaria de fixar a ideia de que o elemento da obrigação tributária, a sujeição passiva da obrigação tributária, se dá em razão daquela pessoa que é obrigada ao pagamento do tributo. Essa obrigação, volto a repetir, ela se dá por lei. Quem está relacionado
ao chamado fato gerador da lei tributária, ou seja, aquele fato que vai gerar o direito ao Estado de pedir ou de exigir, melhor dizendo, o tributo, quem está relacionado diretamente com esse fato é chamado de contribuinte. Então, voltando ao exemplo do veículo automotor, se eu sou proprietário de um veículo automotor, eu sou contribuinte do IPVA, certo? Mas nem sempre apenas aquele que tem essa relação pessoal direta com o fato gerador é obrigado ao pagamento do tributo. Existem também aquelas pessoas que são chamadas de responsáveis tributários. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que, embora não tenham essa relação pessoal e direta com o fato gerador, eles têm por obrigação legal de efetuar o pagamento do tributo exigido. Vou citar aqui um responsável tributário muito conhecido na nossa seara do direito, que são os sócios gerentes das empresas. Não é em qualquer caso que o sócio gerente de uma empresa se torna responsável pelos tributos devidos pela mesma. Só será responsável aquele sócio gerente que agir com infração da lei, do contrato social e do estatuto, tornando o recebimento do tributo da empresa impossível. Portanto, o fato de uma empresa deixar de pagar o tributo em função de uma economia desfavorável não se considera que ela tenha praticado fato com infração da lei. Ou seja, o administrador que em determinado momento não realiza o pagamento de tributos da empresa, deixando que ela se torne inadimplente, a priori não pode ser apontado como responsável tributário por imposto devido. Só o será se tiver agido, volto a repetir, com infração da lei, do contrato social ou do estatuto. Tomemos o exemplo de uma empresa que em determinado momento cometeu um fato gerador, praticou o fato gerador de um tributo, por exemplo, do ICMS, e que em momento posterior venha a ser extinta, ou seja, houve a extinção da empresa sem que tenha havido os atos regulares dessa extinção, ou seja, simplesmente a empresa deixou de funcionar e desapareceu no mercado. Tá? Nesse caso, considera-se que o sócio administrador, a época em que ocorreu a dissolução irregular da empresa, será responsável pelos tributos devidos por ela até o momento dessa dissolução irregular. Outros responsáveis também tributários podem ser encontrados no Código Tributário Nacional, que é a lei complementar que rege as imposições tributárias ou as prescrições tributárias previstas na Constituição. Um exemplo dessa responsabilidade é a chamada responsabilidade por sucessão, por exemplo, quando um herdeiro recebe bens em herança e o falecido possuía débitos de tributos que deveriam ter sido recolhidos, mas não foram. Nesse caso, havendo a transmissão de parcela desse patrimônio do devedor original do tributo para seus herdeiros, eles se tornam também responsáveis pelo tributo devido pelo falecido, mas somente até o valor dos bens em que tenham recebido em razão da herança. Nesse caso, essa responsabilidade é limitada à chamada força da herança. Tá? Então, nesse primeiro contato que estamos tendo, eu gostaria de fixar apenas essas ideias da sujeição passiva, que são aquelas pessoas obrigadas ao pagamento do tributo, e da sujeição ativa, que é aquela pessoa jurídica, que corresponde à pessoa jurídica de direito público interno, que é competente para instituir o tributo. E que essa obrigação, e é muito importante fixar esse ponto, essa obrigação tributária, ela só ocorrerá quando prevista em lei. Ok? Até o próximo encontro.